pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui para a nossa terceira videoaula de geometria, tá certo? E hoje o assunto é círculo e circunferência. Círculo, diferença de circunferência. Nós vamos ver a diferença do círculo para a circunferência, ok? Então, qual é a diferença? Círculo é uma região plana, ou seja, é o espaço limitado pela circunferência. Já a circunferência é uma figura plana, ou seja, é o contorno do círculo. Veja bem, o círculo, ele é o contorno e toda a parte preenchida. No caso aqui, você está vendo aqui, ó. O círculo aqui, ele é todo pintado, tá certo? Ele tem o contorno e também toda a região preenchida. Esse é o círculo. Já é uma diferença da circunferência, porque a circunferência é só o contorno de um círculo. Um exemplo bem claro de um círculo ou de uma circunferência é a minha aliança. Veja bem, ela só tem o contorno, mas tem esse buraco aqui no meio. Então, aqui é um círculo. Já a circunferência pode ser, um exemplo, a moeda, porque a moeda tem o contorno e toda a região preenchida. Tá certo? Então, veja alguns exemplos que lembram o círculo. Eu coloquei aqui. O que lembra um círculo? Como eu falei para vocês que o círculo ele tem o contorno e toda a região preenchida, então eu coloquei aqui uma pizza, é um exemplo de círculo. Ela tem o contorno, mas toda a região de dentro é preenchida. A moeda também tem o contorno, mas tem toda a região preenchida. O relógio também temos aqui o contorno, mas tem toda a região preenchida. Então, aí são os exemplos de círculo, ok? E agora vocês vão ver alguns exemplos sobre a circunferência, para vocês verem como tem uma grande diferença. Como eu mostrei para vocês lá no início, ó, o anel, a aliança, tá certo? Veja bem, tem só o contorno. O bambolê e o pneu do carro, tá certo? Ele tem o contorno, mas tem aquele furo no meio, certo? Então, aqui é a circunferência, o círculo tem toda a região preenchida. E agora vocês vão ver aqui um conceito, o conceito de círculo. Região plana que compreende todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto central, bem como os pontos que estão em seu interior. Ou seja, aqui é o ponto central. Esse risquinho daqui do ponto central até esse ponto é chamado de raio. Tá certo, gente? Que mais na frente eu vou explicar para vocês o que é raio. Tá certo? A circunferência é uma figura plana cuja distância entre qualquer ponto de seu limite, o centro da figura, é equidistante, ou seja, tem a mesma distância. Eu falei para vocês aqui lá no início, que eu ia mostrar para vocês, ó, essa partezinha aqui, gente, se eu colocar um pontozinho aqui e outro pontozinho aqui, aí eu vou puxar, isso aqui eu vou fazer um arco. Então, é um elemento do círculo, é um arco. Se eu colocar aqui, a letra A e aqui a letra B, e eu traçar uma linha reta de lá para cá, eu estou fazendo o quê? Uma corda, certo? A corda, ela passa do ponto A para o ponto B. Se eu dividir esse círculo no meio, como vocês estão vendo aqui, ó, dividido ao meio, é um diâmetro. Só que bem aqui, ele vai ter um ponto de referência, que é o centro, tá certo? Então, daqui desse centro até esse ponto aqui da circunferência é um raio. Desse outro ponto aqui para esse outro é outro raio. Juntando os dois raios, ele vai formar o quê? Um diâmetro. E eu só coloquei o exemplo aqui, ó, do ponto para aqui é um raio, aqui o ponto que é o centro, e todo esse contorno aqui é a circunferência. Só que vocês vão ver mais detalhado agora. Como eu estava explicando para vocês aqui, olha, gente. AE é o diâmetro. Ou seja, daqui do A até o ponto de referência, que é esse ponto O, é um raio.
Daqui do ponto de referência até o outro é outro raio. Então, 2 raios vai formar o diâmetro. Então, AE é igual a diâmetro, por quê? Porque eu tracei daqui, da letra A até a letra E. Então, aí é chamado de diâmetro, tá certo? E esse CD é a corda, presta atenção, eu coloquei ponto C e ponto D e tracei uma linha reta. Mas vocês estão vendo aqui, ó, ela só está pegando só uma parte da circunferência. Então, ela é chamada de corda. O AO e o AO e o EO é chamado de raio. Aqui eu só coloquei só um exemplo, AO, que é um raio, mas se eu colocar EO também é outro raio. AB, preste atenção, ó, daqui do ponto A até o ponto B, eu fiz uma curva, ó. Essa curva aqui é chamada de quê? De arco, viu? E o Ozinho que está aqui no centro é chamado de centro. Centro da circunferência, ok? Veja bem aqui, ó. O arco tá aqui mostrando essa pontinha azul, essa partezinha azul é o arco. Se eu colocasse aqui uma letrinha A bem aqui e a outra B bem aqui, eu ligava esse arco do ponto A ao ponto B, que é cada uma das partes que uma circunferência fica dividida por 2 pontos. Aí você pode até dizer, professor, isso só pode ser desse lado. Não, eu posso colocar um ponto bem aqui, posso colocar outro aqui, posso colocar outro aqui, ao redor da circunferência toda. E eu vou formando arco, tá certo? O diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Que é esse aqui, ó. O diâmetro é essa parte aqui, ó. Cortando ao meio. Daqui para aqui é um raio e daqui do ponto para aqui é outro raio. Então, aqui, 2 raios formam o diâmetro. Eu coloquei aqui raio, distância do centro a qualquer ponto da circunferência. O centro é um ponto que está a uma distância da circunferência, que é esse pontinho aqui, certo? E a corda é a distância, ou seja, o segmento entre 2 pontos da circunferência. Tá certo? Que a corda aqui é um segmento de reta de 2 pontos da circunferência. Essa parte rosa aqui é a corda. Essa partezinha azul aqui é o centro, porque essa setinha está mostrando bem aqui para o ponto do centro, tá certo? Esse aqui, daqui do ponto até aqui é um raio. Desse aqui do centro até aqui é outro raio que vai formar o quê? Que vai formar o diâmetro, tá certo? E o arco é essa partezinha lilás que eu coloquei aqui. Certo? Então, gente, só para resumir aí, a circunferência, raio e diâmetro. O diâmetro é a linha que passa pelo centro e divide a circunferência em 2 partes. Veja bem aqui, aqui é o diâmetro. Só que ela está dividindo a circunferência em 2 partes. Daqui para cá é um raio e daqui para cá é outro raio, certo? O raio é a metade do diâmetro e une o centro a um ponto qualquer da circunferência. Por quê? Porque bem aqui é um raio. Se eu colocar um outro bem aqui assim e ficar igual, lá no meio é um outro raio. Se eu fizer para cá é outro raio, para aqui é outro raio, para aqui é outro raio, tudo que passa pelo centro é chamado de raio, tá certo? Então, gente, raio é a metade do diâmetro e une o centro a um ponto qualquer da circunferência. Então, nós podemos concluir que o raio mais raio é igual a diâmetro, ou o diâmetro dividido por 2 é igual a raio. Ok? Beijos, até a próxima aula.